tudo bem? Se você, assim como eu, está já desistindo de sonhar ou tentar fazer diferença nessa vida, só tá existindo, sabe? Pagando boleto, vivendo dia de cada vez. São 1h40 da manhã, do dia 1º de abril, e eu não consegui dormir, porque eu finalmente entendi o que é que eu tenho que fazer, a mensagem que eu tenho que passar. Então, esse é um vídeo aqui, provavelmente eu não vou deletar, porque, para te contextualizar, eu desde 2018 que eu tenho um certo anseio de passar certas mensagens através do YouTube. Eu cheguei a tentar, mas tirei, só que dessa vez eu acho que depois de 30 anos de idade, eu tenho muito claro a mensagem que eu preciso passar pra você. Meu nome é Karina Evelyn, eu sou cristã desde 2015, relativamente pouco tempo, porém eu sempre tive uma educação cristã, desde muito novinha. Eu fazia catequese na igreja católica, e foi um momento tão maravilhoso pra mim, aquela época em que eu fazia catequese com minhas amigas, a avós de minhas amigas, de uma das minhas amigas levava a gente, e desde aquela época eu tinha uma experiência diferente, porque quando a gente fazia filinha, né, para entrar na igreja, para sentar lá nos bancos, eu via a imagem de Jesus deitado, com marcas no corpo e a coroa, né, de espinhos. E eu sempre sentia algo diferente quando eu olhava para aquela imagem. Depois de crescer, eu me distanciei um pouquinho da vivência, né, da igreja católica, e daí não tinha relação próxima de igreja alguma. Até que com 15 anos eu tive o convite de uma pessoa próxima para ir na igreja evangélica, batista, bem tradicional. E daí eu fui para conhecer totalmente, sem vontade de ir, mas fui pelo convite. Nesse dia, eu tive uma experiência única, que alguém falou pra mim assim: cara, se você tiver vontade de chorar, chora, que é o Espírito Santo em você. E daí, aquilo ali me deixou curiosa, e eu me permiti, né, me comunicar, me ter essa intimidade. E é engraçado que quando eu olho para o passado, toda a história, desde criança, a intimidade sempre existiu. A comunicação de Deus sempre existiu. Desde quando eu olhava para aquela imagenzinha ali na igreja católica e que eu sentia uma coisa diferente, isso é só um exemplo de outras coisas que aconteceram na minha história. Talvez a sua história exista essa intimidade de Deus com você e você nunca se percebeu nessa proximidade, nesse zelo e cuidado espiritual com você, de Deus. E por que eu tô falando isso aqui? Por que esse vídeo? Por que esse propósito, essa mensagem? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando dessa intimidade, dessa comunicação, porque a gente é influenciado por diversas outras coisas que, ao invés de nos aproximar, nos afasta. E o que nos distancia vão desde experiências com pessoas, as situações do dia a dia da vida, as prioridades de trabalho, de quem tem família, né? Filho, casa, esposa, marido, enfim. Só que todas essas coisas acabam meio que sufocando a comunicação, intimidade que a gente tem com quem nos criou. E eu tô falando muito sobre isso porque chega uma hora que você percebe que sozinho nesse mundo a gente não tá. O aleatório, o universo, o acaso, o que você quiser chamar, existe algo por trás que move tudo isso. E o cristianismo é o que mais tem de argumentos, e que, se você coloca em prova ensinamentos, você tem certeza, você tem validação
individual, sabe? Não é uma coisa que você precisa de uma outra pessoa para te direcionar, você precisa de uma outra pessoa para fazer por você. Não, o acesso a essa intimidade é realmente gratuito e não tem nenhuma limitação. O primeiro contato, a primeira busca, não tem algo que impeça você, a não ser você não querer. E isso eu tô falando com total consciência de que vai ter muitos evangélicos e muitas pessoas cristãs querendo colocar 10 mil coisas de doutrina, mas não fomos criadas com doutrina, fomos criados com uma única lei. A lei fundamental da criação que fomos feitos desde o princípio foi de cuidar da criação, e aí a gente pode colocar a terra e tudo que nela é criado de natureza e tudo mais, e a conexão, a intimidade com Deus, porque na Bíblia ensina que Adão, ele tinha que cuidar da terra junto com Eva, e ao final do dia e ao amanhecer do dia ele se encontrava com o Criador. Então era isso, e o resto é consequência dessa intimidade. Então o meu objetivo com esse vídeo é dizer a você o seguinte: mulher, homem, jovem, adulto, você que está assistindo, para de dizer não à intimidade que Deus quer ter com você, porque é ela que vai nutrir aquilo que você tanto busca. Não é relacionamento, não é pessoas, não é carreira profissional. E podem até me julgar pelo que eu falar, mas nem a própria congregação é o suficiente para você se conectar com Deus. Não é ir à igreja que vai fazer você se conectar com Deus, mas é você ser igreja, é você ser a busca, é você ir no intuito de servir, de cultuar, de adorar, de conhecer e de se dar a ser conhecido. Quando a gente vai para a intimidade com Deus buscando só o que a gente quer, a gente não se alimenta, a gente não cresce. E eu acho que essa é a grande busca do ser humano, e por isso que tanta gente deixa de conhecer Jesus, deixa de conhecer a Deus, deixa de crer no cristianismo, porque começa a querer saciar o próprio ego, querer saciar as próprias vontades, ter dificuldade de fazer as renúncias. Porque o que acontece? Quando a gente está imersa em uma cultura, em um dia a dia em que a gente tem contato com coisas que são impuras, então é muito mais difícil de dizer não, porque a gente tá com aquilo ali no nosso cotidiano. Então assim, o não, ele vai precisar ser dito para essas coisas, e você vai precisar dizer não a você mesmo. E aí é muito difícil, uma vez que você já gosta, dói, sabe? Certos não que a gente tem que dizer, incomoda, irrita. Mas uma coisa é fato: o não, ele fica fácil quando a gente fica na intimidade com Deus, quando a gente tem essa proximidade com o Criador. Não quer dizer que não vai ter falhas, né? A gente sempre vai ter falhas, porque vivemos num mundo que somos bombardeados pelas essas coisas que são impuras, né? E aí, eu não tô falando só de... Nem vou citar os pecados, tá? Quem sabe o que é impuro, sabe o que é impuro. O certo e errado, nós sabemos o que é certo e errado, né? Então, mas eu nem vou entrar nessa seara, porque não é o foco desse vídeo. Claro que se você quiser acompanhar aqui o canal, se inscreva, pra gente poder conversar mais sobre essas temáticas e desmistificar essas coisas aí que tantas pessoas mirabolam e criam doutrinas e regras e colocar julgos e fardos na mente do outro e, enfim. Como cristã há muitos anos, eu entendi de Deus que eu não preciso de um diploma de seminarista, de teóloga para poder ensinar o amor de Cristo, porque não foi assim que o início do reino de Deus começou. Então, muito pelo contrário, né? Pessoas estudiosas crucificaram a Cristo. Então, eu quero que você entenda e dê essa colher de chá para o que eu tô falando, para se permitir voltar a ter intimidade, conexão com Deus. E você não precisa de muita coisa, é só mesmo se conectar, conversar, orar, buscar, porque você vai ver como as coisas vão acontecer. E claro, quero te convidar a olhar para sua história. Perceba se já não existia uma intimidade, um selo de Deus com você. Porque às vezes a gente está olhando pela perspectiva
de alguém que tá sozinho, que tá passando pelos desafios, que tá sendo acometido. Porém, nos desafios, se você está assistindo esse vídeo, porque provavelmente você superou eles. Mas se por acaso existiu no caminho derrotas, perceba se não teve ali um cuidado, uma experiência diferente em certos momentos, um enxugar de lágrimas sem ter ninguém enxugando pra você, sabe? Porque quando a gente aprende sobre cristianismo, né, a gente aprende que Jesus, ele tá à porta e bate. Se você abrir, ele entra e ceia. Mas isso é quando a gente é adulto, porque quando a gente é criança, ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, então a porta tá sempre aberta. Afinal de contas, a gente também não fecha porta nenhuma, a gente é super receptivo quando é criança. Então, assim, com certeza, existiu uma experiência aí nessa fase e talvez olhar com carinho pra sua história vai fazer você perceber que você era para estar aqui nesse mundo e o quanto é importante que você esteja onde você está, não para sofrer, não para poder passar por dificuldades, não para poder tomar porrada da vida, não para poder só existir, mas para poder ser diferença, para poder exercer a essência da criação, que é cuidar, zelar, que é fazer prosperar. Então, assim, esse vídeo é para devolver a você a forma, o jeito de você se reconectar com sua essência, que é ter intimidade com Deus, com quem te criou. Não se deixe distanciar pelas experiências com pessoas, porque Deus, ele é sobre as pessoas, ele é sobre o natural. Então, sempre que você estiver precisando e querendo entender mais, conhecer mais, você pode, aí onde você está, conversar, mesmo que seja em silêncio, para entender. Só que eu vou te dizer uma coisa, não são todas as respostas que você vai ter, porém, com certeza, você vai ter as experiências necessárias para te fortalecer, para te devolver o ânimo de vida, para te devolver a essência, sabe, da alegria de viver, plenitude da paz, sabe? Não tô dizendo que você vai ter riqueza, vai ter dinheiro, vai ter isso aqui. Não é isso, não. É muito mais precioso que isso. O resto é consequência. Todo o resto é consequência. Tá entendendo? Espero que sim. Por favor, deixe uma mensagem aqui falando um pouco do que você ouviu. Se é algo que você queira compartilhar de dúvida, de curiosidade, de experiência. Eu espero de verdade que esta mensagem seja para você uma força, sabe? Uma impulsão que estava faltando para você voltar a ter alegria de vida. Porque é isso que Deus faz com a gente, é isso que essa intimidade com Deus faz com a gente. Então, chega de falar, porque eu já vai dar 4 horas da manhã e eu tenho que trabalhar amanhã. Mas chamada, né? Propósito é propósito. Foi por você que Deus me levantou de uma vez por todas. E vou continuar. Bora lá.